eu estou aqui na clínica, tá certo? Então a imagem não está 100%. Mas, segundo a palavra de Deus, diz que a eficácia do ouvir da palavra que transmite o homem a um crescimento que traz frutos de retidão e justiça. Então, peço encarecidamente a todos os irmãos que tenha compaixão e tenha misericórdia, né, nesse exato momento, porque, na verdade, a ênfase e também a estrutura do crescimento não vem através da minha aparência, e tampouco da aparência do local que eu estou gravando, mas sim da voz que sai da boca do Espírito Santo para a transformação do homem pecador para o homem volúvel em santificação. Bom, hoje é um ensino muito poderoso, queria que você já compartilhasse esse ensino, que é muito interessante. Eu acho que, para mim, é um dos melhores ensinos que eu já dei na internet, e ainda vou repetindo, né, de uma forma diferenciada, e queria trazer também essa estrutura, que vocês saibam, né, que eu tenho também os aplicativos, né, que foram já no Play Store, essa Igreja Santidade de Arrependimento, onde nós mesmos criamos o aplicativo. Então, a gente teve 2 notificações lá, tá bom? Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu o aplicativo, né? Os irmãos estão aí, já vão receber também o do aplicativo também, tá certo? Então, eu espero que vocês cresçam, né, através dessas palavras, porque eu sei que minhas palavras não podem trazer vida eterna, muita gente recebeu a notificação pelo aplicativo, então eu quero que vocês saibam sobre essa condição, né, essa retribuição que Deus ele vai nos dar a cada um através dessas mensagens. Bom, é muito complicado, né? Você tem um dia, você tem uma hora, você tem um momento, mas quando você chega e depara com a Bíblia Sagrada, você já começa a se retrair, porque você sabe que agora você não é nada, um pecador miserável. E aqui, nesse exato momento, é o próprio Deus ensinando através da minha boca, né? Através da minha vida. Então, é muito, vamos colocar assim, uma responsabilidade muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Bom, hoje eu queria trazer para vocês, quando a internet é fraca, notifica poucas pessoas, né? Porque até ela entrar no status do YouTube, então quando a internet é fraca, notifica pouco. Então, aos poucos as pessoas vão chegando, mas você também faz sua parte. Como? Dando like no vídeo, por exemplo, tem 140 pessoas já e 108 likes. Você compartilhando o vídeo, tudo isso faz você ser um missionário. O missionário é aquele que leva a preciosa semente. E mesmo que ela não venha através de você, você está dando estrutura para que o missionário ultrapasse as fronteiras. Fronteiras essas que barram a gente de chegar a mensagem naqueles que querem ouvir. Então, peço a você, encarecidamente, que vocês compartilhem essa live, manda para o grupo de WhatsApp. Mundo tá difícil, a internet tá complicada, tá? Muita gente falando que recebeu pelo aplicativo. Então, por favor, não há tempo mais de ficar cochilando dois pensamentos. Acho que é o momento da salvação. Nós estamos indo para a morte e precisamos se preocupar com a alma, né? Quero já antemão, né? Dá para ver eu? Dá para me ver aí certinho? A internet está bem ruim. Eu quero deixar antemão também sobre quando acaba a live, vocês comentarem as lives. Isso mostra para o YouTube que vocês estão buscando, estão gostando, né, de estar ali. Então, peço encarecidamente que vocês também, né, repasse, comente no final do vídeo, enfim. Isso realmente para a obra de Deus é muito fundamental. E antemão, antes de falar alguma coisa, eu queria trazer uma revelação de Deus que eu tive ontem na montanha, sobre como Deus falou comigo que é a hora da separação, que Deus permitiu a morte se chegar em várias casas, né? Tanto de crentes e não crentes. Então, cuidado, você pode morrer amanhã. Notícia boa, né? Para quem está preparado, sim, mas para quem não está, vai ser realmente um juízo de eterna perdição, pois a Bíblia diz que morreu segue o juízo. Então, amanhã você, parabéns, amanhã você pode ser o próximo defunto, tá certo? Então, a morte está solta, né? Tanto nas avenidas, tanto no trabalho, tanto de ataques cardíacos, enfim. Deus falou comigo ontem e eu vou repassar numa live especial sobre isso que eu ouvi ontem na oração, na montanha, junto com meus irmãos ali da clínica aqui, que é onde estou se encontrando. Bom, eu vou tentar aqui, a garganta, olha pra você, a garganta estava tranquila. Começa a falar, a garganta já começa a dar aquelas engasgadas, né? É uma coisa maravilhosa, né? Com luta que é o ser humano. Bom, eu preciso passar para vocês o que Deus colocou no meu coração nessa mensagem de hoje, esse ensino maravilhoso. E eu peço que vocês tomem muito cuidado e muito. Pega a criança, seu filho. Ah, o filho tá atrapalhando, filho, vai brincar ali, põe um joguinho para ele,
põe brincadeira, põe o celular na mão dele, faça alguma coisa. Você que está no quarto, ou põe um fone de ouvido, vai, destaca. Vocês precisam entender isso, tá bom? Não é para ficar meio de bagunça, ou então volta o vídeo novamente para a gente conversar. Já perdemos 5 minutos de atenção aqui, vamos lá para a palavra de Deus. Bom, eu estava essa tarde inteira, ali para lá e para cá, com várias coisas, preocupações na cabeça, e só falando com Deus, né, sobre o formalismo, né? O que é o formalismo? É você fazer algo de uma forma formal, sem estrutura de aprofundamento, como que traga uma positividade, ou seja, um resultado bom, né? E realmente a falta de resultado vai nos gerar a condenação eterna. E isso Jesus falava muito sobre isso, né? O formalismo, né? É uma coisa muito abstrata aos nossos olhos agora, mas que vai gerar uma condenação. Muitas pessoas começam a julgar, né, que a condenação é para o adultério, para o feminicídio, para os homicidas, para os patricidas, os aborrecedores de Deus, mas existe graus também de condenação que muitas pessoas não ensinam nas igrejas, que é o formalismo, é uma delas, né, a falta de resultado. Então, o que é o formalismo? É quando você faz de qualquer jeito, e aí tanto você não traz os resultados exigidos por Deus, tá bom? Abre comigo a Bíblia Sagrada, tá bom? No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 13. Queria que vocês aí em casa, vocês estão, vou dar um tempinho para vocês abrirem, no livro de Isaías, capítulo 1, verso 13, vamos ver aqui o que aconteceu no formalismo e também por resultados que não foram atingidos, tá certo? Isaías, capítulo 1, verso 13, né? Participe todo mundo em casa, todo mundo já dando glória. Ajude. Quem é dizimista dessa obra? Quem é ofertante dessa obra? Estou aqui na clínica de recuperação, onde estamos fazendo umas mudanças. Os meninos, eles precisam de vocês, né? Não é de mim, né? Eles precisam de vocês, tá bom? Então, ajude esta obra. Muito dizimista, olha que lindo, né? Dizimar nessa igreja é algo muito feliz, traz muita felicidade. Os dizimistas são testemunha disso. A gente fica feliz em saber que é uma obra pura, santa e muito transparente. Então, você que ainda não é dizimista, procure saber as ofertas, a conta da igreja, vai ser uma bênção para a tua vida, você vai mudar, Deus vai abrir porta de emprego. Tem muitos testemunhos que ainda vou soltar no canal, tá bom? De dizimistas que ofertam e Deus ele abençoa realmente. Vamos lá. Está escrito assim, a palavra de Deus. Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, como também são as luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. Meus irmãos, Deus abrindo a boca através do profeta Isaías, dentro de uma nação que está dizendo que agora qualquer situação, qualquer bode, qualquer animal, Deus pode receber. Aqui, se vocês forem ver, é um sacrifício, até mesmo incenso. A Bíblia diz que muitos acendiam incenso para adoração a Deus e também para a perdição dos pecados. Mas se você for olhar bem, né, desde o livro de Isaías, lá no 29, se você for ver, Deus ele tá admoestando o povo acerca de se aproximar dele de qualquer forma. Primeiro, isso é um formalismo. Você é um momento formal do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir, de você de se aproximar com Deus. Muitas pessoas acabam errando nisso. Elas acham que só porque Deus é misericordioso, enviou seu único filho, nós podemos ajoelhar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, falar em gíria com Deus, enfim. Aquele tipo abstrato de viver. Em Isaías 29, você fala lá, você olha lá, se você pegar a Bíblia e folhear mais para frente, lá no 29, versículo 13, está escrito assim, ó, diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em coisa aprendida por rotina. Se você analisar também essa mensagem, vê que realmente está graduado. Começa no capítulo 1 até o capítulo número 29, Deus está exortando a tática terrível de os homens não entender que ele é Deus e nem submeter o seu poder. Se nós olharmos as Escrituras Sagradas, uma coisa que Deus sempre ele guarda para ele é o domínio, a honra e a glória que só pertence a ele. E aqui você começa a entender que o ser humano está tão agressivo na sua adoração, uma adoração falsa, uma adoração sem cobertura bíblica e tão pouco espiritual, que eles acham que estão adorando a Deus de todo o coração, de toda a alma, mas não estão. Aí vem Jesus falando a mesma coisa. Esse povo me honra, faz o treino de alma, mas o coração está longe de mim. Então eles estão vivendo segundo o que? A aparência humana. Ou seja, eu tenho saia no pé, eu não pinto o cabelo, eu não faço chapinha, eu sou um homem, oh, glória a Deus, aleluia, eu faço teologia, oh, glória, aleluia, aleluia. E acha que estão indo para o céu. E não é uma formalidade tão terrível e tenebrosa que dentro do coração está longe de Deus. É um coração e a alma que tem uma conjuntura de unificação
para uma adoração solene. Então, a oração, ela vem através do quê? Do quebrantamento da onde? Do coração, que procede das entradas e saídas da vida. A vida significa alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito de vida se colocou o homem em alma vivente. Então, automaticamente, a alma e o espírito se colocam dentro do coração em vida, entradas e saídas. E é isso que o homem não conseguiu compreender. A tática e a fragilidade de saber que o coração pode penetrar no meio de uma adoração coisas ruins. Quantos e quantos pode estar adorando a Deus pensando em mulher nua? Quantos e quantos estão adorando, cantando louvores, mas preocupado no WhatsApp se realmente aquele menininho da esquina, aquele bonitinho, gostosinho, ligou para mim chamando eu para ser para sorveteria. Nós estamos vivendo essa tática, o coração maldoso interrogando os cultos a Deus. Se você for analisar bem, você vai pegar 70% dos cristãos estão depressivos. A maioria dos cristãos são viciados em prostituição e masturbação. Nós estamos pegando uma tática tão grande que tem mais mortos dentro da igreja do que fora da igreja. A igreja, de verdade, trazendo vida, ela está trazendo a morte. Por quê? Porque a morte tomou conta. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado se aprofundou e a morte se colocou. Ela não se ausentou. Ausentou-se a vida, ausentou-se o espírito, ausentou também a falta de comunicação sincera com Deus. Isso, Deus, ele reage dos céus com poder de justiça e crava sua espada na cabeça dos ímpios, penetrando neles a sua fúria, a sua ira e a sua condição de retribuição que ainda não tem. Ou seja, Deus dá de tudo, misericórdia, graça, amor, afeto, e o homem não consegue retribuir com o coração sincero. Aí vem Deus cobrando Isaías, fala, olha, esse povo, eu dou de tudo para eles, eu faço tudo para eles, mas eles não conseguem me compreender como um Deus do céu, como a glória de um Jeová poderoso e de uma estabilidade de santificação, pois assim a Bíblia menciona que dentro dos seus raios, do seu trono saem raios e trovões. Então, quantas pessoas ainda estão adorando com mente insana? Quantas pessoas estão orando pensando na mãe que ficou em casa? Quantas pessoas estão orando pensando no churrasco que vai ter depois do culto? Quantas pessoas estão orando pensando, será que vai ter muito dízimo essa madrugada? Será que esse culto vai dar muito dízimo para me lucrar? Os pastores pensando. Então, aonde está o teu desejo? Ali está o seu coração. Então, Deus requer uma reunião solene de santificação, desprender das preocupações mundanas e adorar a Deus como Ele é e como Ele se sente agradável em reconhecer a adoração. Vamos entender que toda autoridade constituída é pelo Senhor, sim, mas muita autoridade que Deus constituiu se caiu. Mas se quebrou por quê? Por que Samuel foi reprovado? Por que Saul foi reprovado? Por que Deus não adquiriu nenhum conhecimento quando assim colocou também Moisés na sua ilha, pedra, não teve conhecimento algum do seu chamado e assim Deus o deixou Moisés fora da cidade? Por que tem acontecido isso? Porque, meus irmãos, é fora da rotina. Moisés tentando fazer um milagre, preocupado, irado com o povo pressionando ele. Né? A Bíblia diz que Saul também, né, preocupado nele mesmo, né, querendo ali ajudar a obra de Deus crescer através dos mandamentos, que estavam através dos profetas, mas ali ao mesmo tempo, Samuel inclinando a ele, dizendo, tem que fazer isso, ele faz outro tipo, ele faz do jeito dele. Isso que faz do jeito dele, Deus assim o reprova. E quantas pessoas estão achando que está certo e está errado? Aí vem aonde a condenação eterna. A condenação eterna, ela vem através de frutos errantes. Né? Então, há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. E se você for analisar bem, lá em Jesus, em 23 de Mateus, ei, que ensino maravilhoso. Oh, glória a Deus. Mateus 23 diz assim, ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, se vocês dão o dízimo da hortelã e do endro, do cominho, mas a negligência, o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer essas coisas, mas omite a fé, o amor e a misericórdia. Ou seja, não pode fazer chapinha, mas eu odeio meu irmão. Não pode saia curta, mas a língua é maior que a saia que você está usando. Então vocês, fariseus, ou seja, falam de chapinha, de doutrina, sã doutrina, mas esquece do amor e da compaixão. Foi o que aconteceu com os fariseus. Era bonito por fora, mas dentro era sepulcro errado. E é esse sentimento de culto, culto desordenado e culto sem ética moral e espiritual que Deus abomina. Então são pessoas que vivem realmente uma vida insana e também sem santificação. Agora, o que a Bíblia fala? Né? Quando Paulo também ele começa a exortar, lá né, em Gálatas capítulo 4, verso 11, ele fala assim, olha, receio por vós que de algum modo que tenha trabalhado em vão para convosco. Ou seja, não foi em vão o trabalho, mas tem muitos trabalhando em vão. Por quê? Porque estão trabalhando para o pastor Júlio ver. Estão fazendo para o pastor Júlio ver.
Estão ali orando para que os homens vejam. Mas existe um Deus com um binóculo espiritual, que olha dentro do coração e vê lá no íntimo onde o homem não pode enxergar. Que sabe que para adoração qual foi. Por que vocês, as irmãs que louvam na igreja, por que vocês, pombageirinhas gospels, vocês querem imitar a voz da Cassiane ou da Damares quando tem milhões de pessoas, o culto está cheio de 100, 200 pessoas, mas quando um culto de doutrina que tem 10, ninguém canta com o mesmo fervor, né? Parece que está amarrado para louvar. Porque vocês louvam para o homem, vocês não louvam para Deus. Porque quando está cheia a igreja, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer sapatear. É engraçado. Eu vejo nas igrejas os pastores, né, pregando com ousadia quando a igreja está cheia, mas quando a igreja tem 2 ou 3, parece que o pastor. Então vamos dar uma oportunidade com sono, vamos dar. Irmão, prega você, vai. Prega. Mas quando está lotado, o pastor quer pregar. É ele que quer ministrar a palavra. Não tem mais a mesma ousadia. É esses demoniados que vão para o inferno. É esses que têm um coração na malícia e na maquinação do mal. Uma certa feita, eu recebi um comentário no YouTube que um irmão falou assim: olha, pastor Júlio, se você continuar, será para ser presidente da IPDA pregando para milhões. E agora está pregando para 6 e 5. Eu falei, uma alma vale mais que o mundo inteiro ganha. E a unção que eu tenho 5, eu tenho 5.000. E é assim que tem, porque nós levamos o verdadeiro e a sementeira da palavra da justiça. E se é a palavra da justiça, a Bíblia diz que jamais se apagará o fogo no altar. Eita, agora, chama, não apaga o fogo, não consegue apagar, porque é algo chamado, ungido e também levado pelo Espírito. Então, se é levado pelo Espírito, é um vento que não cessa, né? Então, é esse sentimento que a gente começa a interpretar. Começa a ver também em Colossenses, capítulo 2, verso 20, se estáis mortos em Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se vivesse no mundo? Então, são coisas que não dá para entender. Que povo é separado dessa forma? Qual é o povo que se separou? Qual é aquele ainda que olhou e disse assim: eu vou para cá, eu vou com Abraão. Outros estão junto com Ló em Sodoma. Então, essa separação entre a promessa, aqueles campos verdejantes, das coisas da terra com as coisas celestiais que veio uma voz do céu. Engraçadamente que a vista e os olhos, a vista e a boca, ela tem coisa semelhante, porque foi por vista que Ló viu as Campinas Verdes, mas foi pela boca e pelo ouvido que Abraão sujeitou a promessa e saiu da tua casa e disse: vai numa terra onde eu te mostrarei. E assim Abraão ordenadamente sujeitou-se a Deus e levou os seus pastores até a promessa de Deus. Enfrentou guerras, aflições, levantou também várias situações, mas recebeu a herança por promessa. A glória de Deus estava sobre Abraão e a nuvem de glória o acompanhava. Por quê? Porque escutou e executou o juízo do Senhor e colocou sobre a sua família a destra do Todo-Poderoso para guiar em seus feitos. Assim é o Todo-Poderoso Deus guiando os passos de um homem que não tem ainda compromisso, ainda não tão pouco também intenções de andar em alguns lugares, porém tem dúvida em seus corações. Mas o Espírito Santo nos convence, saber o que é bom e agradável a nós, sabendo que Jesus também disse em sua palavra: eu irei, mas ele vos consultará vocês em toda a verdade. E é por isso que os olhos humanos também levam à aflição de espírito, aonde Jesus disse que é para cuidar desses olhinhos aí, porque os olhos é a luz do corpo e a chama da alma. E isso vemos o formalismo acontecer sim, tanto em altares, em igrejas, em atitudes também. E isso traz para nós uma preocupação muito grande. A sua insuficiência, né? Quando ali a Bíblia menciona que Saul levou ali, né, no rei, eu esqueci o nome do rei, agora eu vou lembrar vocês, que depois eles poupou as crianças, né? Ele poupou as crianças, poupou os gados, e ele trouxe o rei vivo. Aí Samuel ele foi fazer um sacrifício. Samuel falou para Saul: Saul, tem o Senhor mais prazer em sacrificar do que obedecer? Então muitas pessoas estão sacrificando a sua vida, estão sacrificando coisas grandes. Você pega lá R$ 1.000 em sacrifício para levar num voto, mas a sua alma está indo de mal a pior, está indo para o inferno e a condenação eterna. O sacrifício hoje é obedecer. É por isso que hoje é difícil a porta estreita. Então Deus não quer mais sacrifício, amém? Ele não quer, né? Ele disse: a misericórdia quero e não sacrifício, porque o sacrifício já foi formulado na cruz do madeiro. E assim, Deus quer constituir pessoas em sacrifício de obediência, porque obedecer no mundo tão sangrento, tão impiedoso, tão sujo, tão escuro, nesses últimos dias, já é um sacrifício a Deus. Que coisa tremenda, né? Aleluia. Segundo em Salmos, ele fala que
Não te comprais em sacrifício, senão os traíra. Não te deleitem em holocausto. Guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus. Okay? É melhor ouvir. Então, se inclinar para todos os exercícios. E é isso que faz com que a gente começa a sentir, né? Esse trabalhar, né, de Deus em nosso ato. O ato de existir, o ato de fazer, o ato de pensar. Ato tem até um livro chamado Atos, né? Atos, porque foram mais de um que teve atos, e atos de justiça através do apostolado de Cristo, como Pedro, João, Paulo, teve atos de justiça. E o único livro da Bíblia Sagrada que conta uma história, né, que o personagem principal se torna Paulo. Então vemos os atos de justiça trasladados nos lombos de justiça dos apóstolos, que sofreram, mas vivenciaram e viveram o que pregavam. Eles eram, sim, negaram sua própria razão, o seu próprio entendimento, para sofrer e padecer. É mesmo que Jesus disse para Paulo: Paulo, agora eu estarei aqui para provar para vocês o tanto que tem que sofrer pelo amor do meu nome. Aleluia, glória a Deus. E assim, são restrições que Deus ele tenta colocar na mente humana. Vocês precisam saber que a insuficiência das obras, né, do sacrifício, né, a insuficiência de fazer aquilo que é de qualquer forma, né? Então, o que está ordenado, né? O que está ordenado diante do Senhor? Os resultados exigidos. E aí que vem o problema. Quem está gostando do ensino da glória a Deus bem forte em casa. Então, é esse resultado, o resultado exigido. O resultado exigido, ele vem através, quando Jesus ele pauta o Espírito e fala, olha, vocês prestem muita atenção, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então, olha o resultado exigido. Olha o resultado exigido de Deus. Jesus exigindo que brilhe, essa palavra que brilhe é uma menção de afirmação e de mandamento. A palavra que brilhe. Então, Deus ordenou e também mandou que brilhasse e que brilhe a vossa luz. Então, é um resultado exigido. Mas o formalismo não traz resultado exigido, ao contrário. Sai sacrifício de tolo, sai vidas errantes em uma adoração tão verdadeira. Agora, o que a gente vê? A Bíblia diz que quando o resultado, né, está sobre o campo, né, que é o coração humano, Jesus começa a dar uma parábola, olha, a semente, aqui é a palavra, o campo, é os corações, né, e ele começa a dizer lá, lá em Marcos capítulo 4, verso 20, se vocês quiserem acompanhar lá, já tem a história dizendo que a semente que caiu, os que receberam a semente em boa terra, os que ouvem a palavra e recebem de um fruto, ou seja, aqueles que realmente dedicaram a sua vida a Cristo, aqueles que realmente fizeram com alma, com amor a Deus, e não para ganhar um parabéns do seu pastor local, mas aqueles que realmente deixaram a sua própria vida, sofreram, sangraram, apanharam, mas não negaram a eficácia do poder de Deus e transladaram a sua vida para uma vida de conquista e de vitória, mesmo ainda sendo terrena, natural, ainda que pode pegar e pode sentir, mas estavam ligados no mundo espiritual que ainda vai existir e que ele vai habitar para a eternidade. Ou seja, a ligação já estava completa, e é aqui por isso que é necessário nascer de novo, e nascer para o reino divino e não para o reino terreno. Eita, glória a Deus. Agora, esse sentimento, né? Lembra que hoje em Lucas 13, de 9, fala assim, olha, se der fruto ficará, senão depois mandará cortar. Vocês têm várias menções sobre o estado de resíduo. Lembra quando o dono da vinha chega, né? Ele chega e fala assim, o que foi esse talento que eu te dei? Né? Qual o resultado que você obteve? Né? Qual é o resultado que você obteve? O que você fez com o meu talento? Você multiplicou o meu talento? Então, Deus exige resultado. Por quê? Porque você se coloca, pode ser, ó o servo de Deus, ó o servo de... Você é servo? Servo significa trabalhar para Deus. Servo significa funcionário de Deus. Então, se toda empresa requer o tempo, também quantidade de peça produzida, assim Deus também tem resultado exigido na sua vinha, que é a sua empresa. Tá certo? A empresa da vinha de Deus, que não é uma empresa física e espiritual. E aí que tem um problema. O problema começa aqui. Porque as pessoas falam que é servo, o servo de Deus, mas qual é o resultado que você tem dado ao seu Senhor? Complicou. Aí que é o problema. Você começa a olhar e ver a sua nudez. O tanto que você tem feito, será que está no formalismo ou está no resultado atingido? E então, o resultado atingido é aquilo que Deus assim vai repegar para ele. Todas as vias, o trabalho, ele é contínuo, 24 horas por 48. Tem pessoas missionárias que nem dormem.
né? São mortos no meio das missões. E aqui nós temos, qual é o resultado atingido? O que você atingiu o resultado? E ali vem, né, quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 20, verso 10, muito sério, que quando ele começa no tempo da colheita, manda um servo aos lavradores para que ele desse dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando, mandaram embora de mãos vazias. Olha só, Jesus vai receber e ainda vão espancar ele de mão, mas vai vir o dono da vinha, né? O dono que vai requerer. Porque Jesus veio e espancaram Jesus. Eles espancaram, mataram o filho do dono da vinha. Mas vai vir o dono da vinha, né? O dono vai ser tenebroso. A hora que Deus abrir os livros das obras e requerer de você a sua postura, né? A sua postura, o seu jeito de entender, de interpretar, de viver a Bíblia Sagrada. A gente está vivendo um tempo muito tenebroso aqui na internet. Os pastores estão achando que é brincadeira. Mas o que eles vão dar conta de cada ensino que eles deram na internet? Você vai ter que dar conta de cada explicação de bíblica que você deu na internet. Então tem muitos pastores que estão levando as almas para o inferno, dentro do YouTube, mentindo para as almas, falando mentira. E eu tenho pena dessas almas, porque eles não reconhecem o seu pecado, e eles não reconhecem os seus erros. Eles querem ensinar, sendo que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor colocou um para doutores e para mestres, e outros para ensinar a palavra de Deus. Então não é todo mundo que é mestre para ensinar. E não é todo mundo que tem o poder de ensinar. Deus colocou e capacitou alguns. Então todo mundo quer ensinar. E começa a ensinar coisas que não conhecem. E aí que vem a grande condenação. Então, esse sentimento de trazer, né, isso, obrigado, Janilton, Efésios, esse sentimento de trazer o quê? O fruto da vinha, né? A condição, o resultado da vinha, né? Então, é muito sério essa palavra. Olha lá em João 15, 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olha, nisto é glorificado meu Pai, que desde o mundo. Então, tem que vivificar um novo fruto. Tem que passar do formalismo para o resultado dos dons, os resultados dos talentos, os resultados da vinda do trabalho que feito dia após dia diante do Senhor. Aí que é o problema. E nesse fato, todo mundo esconde a cara. Ninguém mais prega sobre esse fato. Ninguém mais prega sobre que Deus vai cobrar a condição de trabalho. Qual que foi feito? O que você fez? Qual é a contribuição para o reino dele? Se não tiver contribuição, fogo, meu amigo. Fogo eterno, minha princesa. Vocês vão descer a sepultura do Hades. E não tem como você mudar essa história. É Bíblia Sagrada. O servo inútil vai ser lançado nas trevas exteriores. Então, vocês vão para o fogo eterno. Vocês vão queimar para sempre. Vão queimar, vão gritar, vão chorar, vão pedir para Deus misericórdia, mas vocês não vão sair mais daquele lugar. Por quê? Porque não efetuaram, colocaram o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Pegaram, abriram a internet, abriram igrejas para disputar com os pastores, porque a Bíblia diz que muitos irão pregar por inveja o que está acontecendo. Está todo mundo querendo abrir igreja, abrir canal no YouTube com o nome de igreja, para imitar o outro e tentar imitar o outro, mas dentro do seu coração de rapina há um vazio entre a sua alma, porque você sabe que o efeito de ser servo não é somente promover, expulsar um demônio na internet e promover, olha o pastor usado, não. É sensibilizar pelas almas, é chorar na madrugada com a lágrima quente por causa de um mendigo que ele não tem o que comer, é sentir o sofrimento do próximo, não é mostrar locução, não é mostrar o melhor vídeo, a melhor entrada, a melhor vinheta. Isso não vem para o agrado do Senhor. Deus ele quer um coração sincero. E aí Deus está com os dias já contados em sua mão para tragar também, cortar a espada esses tais que estão na obra de Deus, mas estão com o coração perverso diante da sombra do Onipotente. Mas, no meio da sombra do Onipotente, sai um raio de grande de luz. Então não há sombra, tá bom? Sombra é só para guardar. Então, olha só, ele está falando, mas eu não escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Para que vades e dê fruto, assim que o vosso fruto permaneça. Então, se você for analisar bem e colocar em xeque essa pauta, você foi escolhido para esse momento. Então, você sonha em ser chamado na Mercedes para trabalhar. Você sonha chamado pela BMW, pela Ferrari, trabalhar na Ferrari, olha que beleza, ganhar 7 mil reais. E fica comendo as unhas enquanto não sai o resultado das provas. Mas por quê? Que não deseja ardentemente por um chamado de um todo-poderoso Deus, que manda nos céus e na terra, que já chamou, que não precisa ficar aqui comendo unha. Não, ele já chamou. Vinde, trabalharemos na vinha do meu Pai.
está aberta, tem vaga para todos. E por que nós pensamos mais nas coisas terrenas? Nós pensamos naquilo que nos dá prazer, que é o dinheiro e a boa fama e comer bem e dormir bem. Mas deixamos aquilo que nos apraz, que é o sofrimento aqui para se alegria no céu. Ou seja, sofrer aqui para se alegrar lá. Mesmo que a gente se alegre aqui, muito pouco cristão, a gente realmente tem uma coroa no céu. Então, é esse dever, nascer de novo, interpretar as coisas de forma normal e natural, sim, mas a normalidade muitas vezes causa o erro. Então, não é tão normal viver para Jesus, não é tão normal ser chamado de servo do Senhor. Busquem ao Senhor, traga a existência daquilo que ainda não tem e leva a retidão fora da injustiça, né? Segundo a Bíblia diz que o justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. E eu tenho certeza que o Senhor, como sendo justo, ele vai justificar a vida de vocês e também colocar a pauta em seu caminho. Então, peço a todos vocês que essa retidão, né, que Deus requer de nós, a retidão solene, viver uma vida sóbria e trabalhar para o Senhor e também obter resultados atingíveis, né? Porque sabemos nós que o tempo se aproxima do fim e que Deus ele começa a captar, né, um novo tempo na terra e ver que realmente tem homens aproveitadores, né, da vinha do Senhor, né? Vê aonde você tem dado o seu dízimo, vê aonde você tem dado a sua oferta. Será que são realmente trabalhadores da vinha ou estão fazendo para ganhar inscritos e visualizações? E é isso que Deus requer de nós, para que a gente possa avivar a tua obra, avivar os desígnios do seu coração, para que a igreja não desfaleça nessa última hora, né? Então, a Bíblia diz: aviva a tua obra, Senhor, não é isso? Aviva a tua obra, Senhor, né? Então, espero que vocês tomem, né, esse avivamento, né, o avivamento do Senhor Jesus, o avivamento que temos, né, que está diante do Senhor, o avivamento da sua palavra, o avivamento de buscar vidas, né, que estão morrendo diante desse mundo tão tenebroso e injusto. Vocês têm sim essa obrigação, como eu também tenho. E é por isso que eu estou aqui no meio do mato, né, cuidando de vidas, cuidando das coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor é as minhas coisas também. Então, eu queria deixar para vocês, para que Deus aviva os vossos corações e te dê força para você vencer. Pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Grande é o Senhor, e estatura e poder está a majestade do teu trono. Anjos o cercam, dizendo: glória, santo, santo é o teu nome. Justo, poderoso em glória. Deus é fiel. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo, que Deus possa avivar a tua obra, que Deus possa abençoar a tua casa e que Deus possa levantar o Evangelho Santo do Senhor. Amém? E que nossa vida, que é pouca, a nossa vida que é pequena, né? Essa nossa vida que passa muito rápido, ela possa ter, né, diante do Senhor uma grande missão, que é a missão do novo tempo de buscar as almas que estão na terra dos viventes, angustiadas, aflitas e também tristes de solidão. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio do teu povo, a Bíblia menciona. Então, eu espero que vocês consigam entender que o avivamento ele tem que chegar. E espero que vocês consigam a interpretar as coisas que vêm do céu e as coisas que vêm do céu. Que Deus abençoe a todos. Ao sopramento. Que Deus abençoe. Então, vai ser. Através da sua vida. Reunidos todos num lugar, algo começou a acontecer. Som de vento impetuoso, impactando vidas no poder. E a glória era tamanha, foi enchendo toda a casa, avivando todo o povo, foi mudando.
o avivamento, chegou o avivamento, chegou o avivamento, vai soprar o vento, chegou o avivamento. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus vos conforte em tudo. Quem gostou do ensino, cheio do Espírito Santo, guarde essas palavras no fundo de vossas almas, porque Deus é fiel, tá bom? E comentem aqui embaixo, comentem, 600 comentários eu quero, ó, tem 600 pessoas. Você vai comentar e vai compartilhar esse vídeo para que todos saibam que o meu Senhor vai vir com uma foice na mão e vai cortar aqueles que não estão em prumo de retidão e santificação. O dia da sua morte está chegando, amigo, e você precisa correr. Enquanto é tempo, corra, faça para Deus e mostre para Ele que realmente o Senhor é digno de toda aceitação. Um abraço, Deus abençoe os dizimistas por esse ministério lindo. Um abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Aleluia, vento, chegou o avivamento, chegou o avivamento. Chegou o avivamento, chegou o avivamento, chegou o avivamento. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Ensino igual esse não se encontra na internet, hein? Aproveitem, o Espírito Santo ainda fala na terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.